Bem, povo abençoado, eu gostaria de falar a respeito de entrar no glorioso e eterno reino do Deus Todo-Poderoso no céu. E nesta conversa a respeito de entrar no reino do Deus Todo-Poderoso no céu, eu quero também olhar a razão porque muitos não vão entrar. Eu quero olhar para aqueles que não vão entrar no glorioso reino do Deus Todo-Poderoso, e com certeza isso vai levantar uma séria advertência para essa geração, vai levantar uma altíssima advertência e vai purificar vocês para que vocês possam evitar as armadilhas, para que vocês possam agora se preparar com seriedade, sabendo também que há o perigo de perder a entrada no reino do Deus Todo-Poderoso. O meu objetivo aqui é ter certeza, quando tudo tiver sido falado e feito nesta noite, você possa levar a sua salvação cristã muito mais seriamente, com maior gravidade, sabendo que você pode perdê-la, você pode perder a eternidade, e também para te dar um peso para sair para aqueles que não são nascidos de novo, evangelizá-los e batizá-los no nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, por que é que muitos cristãos bem intencionados, na verdade, vão perder a entrada no eterno reino de Deus? Naquela visão do Senhor, o céu falou, a mensagem tem sido trazida para vocês vez após vez, e esta mensagem é muito clara que o Senhor me mostrou, não apenas a igreja que entra no eterno e mais glorioso reino de Yahweh, o reino dos céus, o reino do Deus Todo-Poderoso, mas também o Senhor me mostrou, Ele me mostrou aqueles que vão perder a entrada. Lembre-se que o arrebatamento acontece. Antes disso, eu vejo a glória do Senhor, quando o Senhor diz, veja, o Messias está vindo, mas a igreja lá fora não está pronta. A igreja lá fora não está pronta. Por vós, Deus Pai fala. Então, a próxima coisa que eu percebo é que como se fosse chover do outro lado do oceano, e então um relâmpago acontece, então instantaneamente eu estou no chão, rolando no pó, rangendo os meus dentes. Ele me faz sentir a dor e que o arrebatamento tinha acontecido, e aquela era a igreja que ficou rolando no chão e rangendo dentes neste clamor profundo, esse grunhido, esse gemido. Então hoje eu quero ver por que muitos cristãos não vão entrar no glorioso reino do céu. No livro de Mateus, capítulo 7, é daqui que eu quero começar. A perda da entrada no céu. Cristãos perdendo a entrada na glória. Mateus 7, 21 a 23. Eu vou falar várias escrituras. Vai ser uma mensagem curta, no máximo 30 minutos, porque nós estamos empacotando para partir. Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, verá ou entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz e obedece à vontade do meu Pai que está nos céus, este entrará no glorioso e eterno reino de Deus. Versículo 22, ele diz, muitos me dirão naquele dia, virão a mim e me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e no seu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, publicamente,
claramente, diretamente. Em verdade, eu vos digo, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, saiam de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam o mal. Então, esta é uma cena tão chocante, uma declaração, foi Jesus que fez, porque está em vermelho, e nessa escritura, você vê muito claramente o Senhor dizendo que nem todos os que proclamam ou clamam ser nascidos de novo, alegam ser nascidos de novo e ter a salvação, entrarão no eterno e superglorioso reino do Deus Todo-Poderoso. E em Mateus, o livro de Mateus 25, se vocês abrirem comigo lá, versículo 46, ele diz o seguinte. Mateus 25, versículo 46. A escritura que nós vamos usar para lançar essa tremenda conversa. 46. Versículo 46. Mateus 25, 46. Então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui agora ele define os que vão entrar como os justos. E aqueles que estavam dizendo, Senhor, Senhor. Entretanto, Jesus disse que não os conhecia, ele não os conhece. Ele nem mesmo sabia que eles estavam na casa. Ele até os viu lá, mas não sabia o que eles estavam fazendo lá. Ele disse, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês, obreiros do mal. Então ele define os que vão entrar como justos. Então os injustos são os que ele expulsa. Então eles irão para o castigo eterno, mas os justos entrarão na vida eterna. Então isso é sério, povo abençoado. Essa é uma declaração muito, muito séria para proclamar nesta hora e para pronunciar neste programa uma séria advertência que o Senhor está levantando aqui, que nós não devemos tomar a nossa salvação cristã como garantida. Eu sei que muitas pessoas estão propagando uma doutrina de segurança na salvação, na redenção, que uma vez que você nasceu de novo está acabado, mas você vê o próprio Senhor advertindo aqui, em termos muito sérios, o próprio Senhor Jesus, ele adverte aqui. E o livro de Tiago 2, versículo 25, por exemplo, você pode começar no 20, mas vamos avançar. 2:26 ele diz o seguinte, da mesma forma, novamente, da mesma forma, também Rabi, a prostituta, não foi considerada justa, ela foi recomendada como justa pelas obras que ela fez. Quando ela acolheu e escondeu os espias e os fez sair por outro caminho, para que eles não fossem achados, é claro. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Isto é sério. Então é disto que ele está falando aqui. Ele está dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado agora enquanto navegamos na nossa salvação cristã que temos através desta terra agora, nesta dimensão física, mas haverá uma forma de cristianismo que vai deixar muitos desapontados no final. E ele está dizendo aqui que a salvação da graça vem de uma transformação interior que produz obras, boas obras, obras santas. Se você ver o livro do Apocalipse, e alguma vez eu chamo dos 7 evangelhos que Jesus escreveu para a igreja em Apocalipse 2 e 3, ou as 7 cartas, se você quiser colocar, chamar assim.
você vê ele enfatizando que o juízo será pelas obras e a entrada será pelas obras, significando que a salvação deve produzir certas obras. E quando você vê o juízo que acontece em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, ele diz: livros serão abertos, então outro livro será aberto, o livro das obras, e cada um será julgado segundo as obras que fizeram por meio do corpo, neste tempo, nesta terra. Então isso é uma séria advertência que o Senhor está dando aqui. A mesma coisa você vê em Apocalipse, capítulo 3, versículos 5 a 11. Ele diz que há aqueles que não vão conseguir. Mateus capítulo 8, do 10 ao 12, ele adverte que enquanto que os filhos, os cidadãos dos céus estarão lá em complacência, então outros virão e vão passar por cima deles e entrarão para a ceia das bodas junto com Abraão, Isaac e Jacó, para desfrutar das bodas do Cordeiro de Deus. De uma forma ele está se referindo a Israel, mas ele também está falando do fato de que você pode estar na casa e ainda assim perder a entrada no glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Esta noite eu vou dar um contexto geral, uma perspectiva geral, enquanto olhamos o porquê muitos cristãos vão perder a entrada. Por que que o Senhor mostrou aquela visão, rolando e rangendo dentes e gemendo, e quando não havia mais ajuda, ninguém vai ouvir. Aquele dia acabou, agora é irreversível, irrecuperável. Quando o arrebatamento tiver acontecido e encontrar você não preparado. Quando olhamos o livro do Gênesis, capítulo 1, na nossa pré-visualização, dando contexto a esta conversa, Gênesis capítulo 1 está realmente centralizado na criação. Deus está criando. O Senhor Todo-Poderoso, no desígnio e no plano, quando Ele planejou na eternidade passada, Ele executou este plano com a criação, na criação. E nós vimos que quando Ele criou, tudo era perfeito, absolutamente perfeito. E o Senhor Todo-Poderoso considerou tudo santo, digno. E o Senhor Todo-Poderoso estava feliz com a criação, satisfeito, contente. Em Gênesis 2, você vê o plano de Deus derramado para a criação. Ele pronuncia o plano. Ele administra o plano da criação, para a humanidade. Ele está falando com eles sobre domínio, delegar poder, e ele está levantando uma advertência de que, se você andar em obediência, você não verá morte. Em outras palavras, a perfeita e exata lei da graça, a perfeita lei exata do Deus Todo-Perfeito, a lei inegociável. Não toque esta árvore. Se você tocar, no dia que você tocá-la, certamente você morrerá. Então, Gênesis 1, como eu disse, é Deus falando e proclamando a criação, Deus criando. É um plano de criação designado, que Ele já o designou desde a eternidade passada. E Ele agora, na plenitude do tempo, Ele está criando o que Ele designou. Vamos criar o homem, a nossa própria imagem e semelhança. Gênesis 2, você vê o plano de Deus agora e como que a criação está agora avançando e então executando o plano de Deus na criação. Mas Gênesis 3 agora, começando de Gênesis 3 até Gênesis 11, você vê que há um impedimento. Há uma resistência, há uma guerra sendo feita por Satanás e pelo pecado contra o plano de Deus. Gênesis capítulo 3 até o versículo 11. E neste contexto desta noite, Gênesis 12, se você agora for de Gênesis 12 até Apocalipse, então Gênesis 12 agora ele começa com Abraão, então ele vai até o livro do Apocalipse, de Gênesis 12 até Apocalipse, então você vê muito claramente a cruz de Cristo.
Gênesis capítulo 3, se você olhar os eventos lá, e é o plano de Deus sendo resistido. O diabo vem para lutar contra o Senhor, contra o plano do Senhor. O homem cai no pecado. Então o Senhor estabelece o plano de redenção. Então você vê a ferida do calcanhar. Então você vê que tudo isso é planejado por Satanás e o pecado contra o plano de Deus. Mas em Gênesis 12 ele começa a falar de um plano de redenção. Ele está falando lá aquilo que você vê imitado em Gênesis, o que ele falou em Gênesis 3:15. Você vê ele agora falando da cruz. Gênesis 12, Abraão, agora através de você virá o Messias, e agora as nações serão batizadas, as nações gentílicas virão, todo o caminho até Apocalipse capítulo 20. Você vê a cruz de Cristo Jesus elevada. Apocalipse 21 e 22. Se você tiver tempo para ler a Bíblia de uma forma geral, o Senhor está falando do estado de restaurado, o estado eterno. Então isso está dentro de um contexto. Eu quero te dar esta vista panorâmica do desígnio de Deus e o plano de Deus para a humanidade e a criação. Você vê muito bem revelado aqui, onde agora Apocalipse 20 e 22 este é o estado restaurado, o estado eterno, a vida eterna, o reino de Deus, literalmente atingido, que de uma forma é boas novas para nós, porque nós já sabemos como tudo vai terminar, como todo este conflito, essa luta, essa resistência que foi lançada por Satanás contra o plano de Deus, como ela vai terminar? E o Senhor vai vencer, finalmente ele vencerá. Então, a resistência pelo diabo, você vê esta luta que se levanta no livro de Gênesis capítulo 2, quando uma instrução é dada, bem ali, o comando para Adão é dado, Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor diz o seguinte, ele diz, e o Senhor Deus comandou ao homem, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente, veja a palavra certamente, morrerá. Então, essa é a lei suprema, a lei imutável. Essa é a lei exata da graça de Deus, a lei da obediência. Obediência voluntária, não é opressão. Você pode escolher obedecer ou não. O Senhor quer que você o ame voluntariamente. Que Deus maravilhoso, todo-poderoso. Entretanto, Gênesis 3, de 1 a 9, você vê a queda. Você vê aquele sério conflito. Esta resistência por Satanás. O diabo agora vem para resistir ao plano de Deus. Porque hoje nós estamos olhando aqueles cristãos que o Senhor me mostrou, que eles vão perder o arrebatamento da igreja. E estamos olhando as circunstâncias pela qual todos, até mesmo vocês sintonizados, vocês podem perder a entrada no glorioso e eterno reino de Deus que nós estamos anunciando globalmente. Então isso é muito sério, é de extrema gravidade e tem uma direta implicação na sua vida como cristão. Você tem que se purificar, fazer correções e redirecionar o curso da sua salvação cristã em direção ao céu. Então, você vê que em Gênesis, esta luta, esta batalha que o inimigo lançou contra o plano de Deus, nós vemos isso quando Deus Todo-Poderoso dá esta lei exata, este princípio de direção, que é essa coordenação que deve te navegar enquanto você anda. Não toque nessa árvore, porque no dia que você tocar, você certamente morrerá. Então, em outras palavras, essa é a coordenação e a bússola
da tua caminhada. Não ande aqui, então você viverá para sempre e entrará no glorioso reino do céu. Então o diabo vem em cena, Gênesis 3, do 1 a 9, para lutar contra este plano, para resistir, para enganar a mulher. Não, Deus disse isso, não se preocupa, pode tocar sim. Ou seja, você ainda pode desobedecer ao Deus e você vai entrar nessa mentira que foi propagada ao longo do tempo, desde que a humanidade foi afligida nesta terra, foi trazida a essa terra. O diabo está sempre mentindo que você pode ter as duas coisas. Você pode ter o mundo e o céu também. Você vê demonstrado aqui de uma maneira chocante e espetacular. Entretanto, você vai a Apocalipse, capítulo 12, se você ler, nós estamos olhando esta resistência ao plano de Deus. É aí onde está o problema, se você quer entender, porque alguns cristãos não vão entrar no superglorioso reino do Deus Todo-Poderoso. É aqui onde está toda a contenda. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, você vai ler. Vamos ler o versículo 7. Ele diz o seguinte, Apocalipse 12, do 7 em diante. Ele diz: então houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos caídos revidaram, lutaram, significando a apostasia e iniquidade estão sempre prontos para a guerra, para lutar e revidar. Versículo 8 ele diz: mas o diabo foi fraco, ele não foi forte o suficiente, e eles perderam o seu lugar no céu. O grande dragão Satanás foi o adversário, a serpente, foi lançado fora, foi esmagado fora. Essa antiga serpente chamada diabo Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado, ele foi jogado para a terra e os seus anjos com ele. Ele diz: então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos e irmãs, aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus, foi lançado fora para a terra. Versículo 11, que é nosso alvo aqui. Eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra do seu testemunho que deram, e não amaram as suas vidas a ponto de temer ou ter medo ou fugir da morte. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. E ele está cheio de fúria e grande ira, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Isso é poderoso. Então, em tudo que o diabo fizer com você, você sabe que o tempo dele está muito curto e ele vai cair. Quando o dragão viu que ele havia sido lançado à terra, que começou a perseguir a mulher que dera à luz ao filho varão. A mulher foram dadas as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde ela seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Esta é uma garantia de que a grande tribulação está vindo fora do alcance da serpente. Isso também te diz que ele não pode te alcançar. Quando Deus te protege, te preserva, a serpente não pode te alcançar. A serpente tentou alcançar Israel aqui, você pode ver. Então, a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza.
A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e ele saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador. Então ele fala agora do resto da igreja e os eventos que acontecem na grande tribulação. Muito sério, muito sério. Então nós vemos aqui novamente que o Deus Todo-Poderoso no começo, ele estabeleceu o plano redentor, a sua criação, o seu plano para a criação, desde a eternidade passada, e quando chegou a plenitude do tempo, Deus cria os eventos da criação, começam os céus, a terra, a humanidade e toda a sua plenitude do universo, da terra. Então, depois de criar, Deus tinha um plano. Em Gênesis 1 é a criação, Deus está criando. Gênesis 2 é o plano de Deus sendo desenrolado para a humanidade, inclusive os não faças. Então, dando as coordenadas de como o homem deveria andar em obediência voluntária, obediência voluntária. Gênesis 3 até 12, você vê a resistência de Satanás, todo o caminho até a Torre de Babel, Nimrod, Babilônia. Mas Gênesis 12, de Gênesis 12 até Apocalipse 20, você vê a cruz de Cristo exaltada lá, o plano da redenção. Então você vê que daquela cruz, então você vê, tudo acontece com Judá, de Gênesis 12 em diante, e então até Gênesis 22, Isaac sendo sacrificado. Então você vê o dia que o Messias é sacrificado, o carneiro aparece, e tudo isso até a cruz. A cruz é exaltada. Até Apocalipse 20, de Gênesis 12. Abraão, ele encontra um amigo. O Deus Todo-Poderoso agora coloca todo o seu plano redentor, todo o seu plano para o reino de Deus, para a humanidade, para a criação, nas mãos de um homem chamado Abraão. Isto é sério. E então o Messias agora viria dele. Muito sério. Cuidado quando o Senhor te dá uma missão. Então nós vemos claramente desde Gênesis 12 até Apocalipse 20, mas em Gênesis 21 e 22 você vê o estado eterno, o estado da restauração, o estado já restaurado. Nós vemos, assim como foi no jardim, antes da queda no jardim, quando a queda veio em Gênesis 3, então a restauração, que ele está falando em Gênesis 3:15, e ele diz, veja, a cruz virá, o Messias vai esmagar esta serpente. E agora você finalmente, Apocalipse 21 e 22, a fase da restauração, o estado eterno, o reino de Deus, a vida eterna, a vitória do Senhor, a rocha que se torna uma montanha, Daniel capítulo 2, 44, 45, você vê isso em Apocalipse 21 e 22. Então, esta cronologia do plano de Deus e a resistência que o inimigo traz, então nós vimos a lei exata de Deus em Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 3, do 1 até o 9, você vê a queda lá, e então até que a porta é fechada, você vê a rebelião, a resistência por Satanás, a guerra, a batalha. E ele expõe isso no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 17, uma guerra, e houve guerra no céu. Então é aqui que eu quero ver como que esta guerra que rompeu no céu impacta, como ela impacta a tua salvação e determina literalmente o teu destino, se você vai entrar na glória ou não. Eu quero submeter a você hoje, povo abençoado, que esta guerra
acontece em uma base diária quando você vê os seus noticiários. Esta batalha entre o bem e o mal ainda continua acontecendo, está crescendo, sendo construída aqui. Então, houve guerra no céu, lá em cima. E Satanás perdeu totalmente porque ele foi fraco, ele foi expulso. Satanás, juntamente com seus anjos, foram expulsos e lançados para a terra. E é impressionante, novamente eu quero ler para vocês outra coisa, em Jó 1, para que vocês vejam que isso é muito complexo, porque poderia haver um extermínio, porque o Senhor poderia ter vindo, ele poderia ter vindo e feito um extermínio. O Senhor poderia ter dito: eu estou exterminando esta criação que eu criei, chamada Satanás. Mas ele o deixou aqui por um propósito, para testar a sua fé. Aqueles que podem abrir a Bíblia, livro de Jó, se você abrir lá, povo abençoado, Jó capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler 6 e 7. Somente 2 versículos suficiente. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7 já é suficiente. Eu desejaria ter tempo, mas estamos correndo para sair neste momento. Jó 1,6, ele diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. E Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Então isso é um enigma. Isto é, quão espantoso isto é, e nos deixa perplexos. De fato, a perplexidade de Deus no seu desígnio para a criação e a funcionalidade, o momento da criação em direção até o momento supremo. Satanás é lançado fora, mas ele ainda aparece novamente, meu Senhor. Ai, isso é sério. Então, eu estou simplesmente explicando esta batalha que foi determinada, esta guerra que rompe no céu, que realmente vai determinar como que os cristãos vivem a sua vida hoje. Quando você olha os cristãos e todos na rua, esta é a guerra. Esta guerra é o evento único que vai determinar o que você vê neles quando você ouve o que eles falam, se é um cristão. Esta guerra é o que vai impactar a sua salvação cristã, se eles serão cristãos genuínos ou serão aqueles que vão vir: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim depois que o arrebatamento acontecer. Esta guerra aqui. O livro de Daniel 12:1, ele diz o seguinte. Daniel capítulo 12, versículo 1. Ele diz o seguinte. Ele diz: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, então este é o arcanjo Miguel, ele o chama grande príncipe, que protege o seu povo. Então ele está falando de proteção divina do Senhor, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, isso novamente é outro exemplo dessa guerra. Que há uma batalha onde agora a intervenção divina, o Senhor vai intervir. Miguel vai aparecer e salvar Israel. Esta mesma batalha da qual estamos falando aqui. Outra escritura no livro de Isaías 14. Isaías capítulo 14. No versículos 12, podemos ler do 12 ao 14, mas ele diz o seguinte no 12. Isaías 14, eu estou simplesmente explicar para vocês, para que você possa entender que há uma batalha constante. Há uma guerra que rompeu no céu, e essa guerra ainda é real. Ela está viva e muito bem nesta terra hoje. E se você se tornar complacente, ai de você então, porque você provavelmente vai se tornar
tornar um daqueles que ele vai dizer: aparte-se de mim, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, aqueles que perdem o arrebatamento. É isso que eu estou olhando. O que é isto? O que é este único fator que vai fazer com que cristãos que eram muito bem intencionados, cristãos bem intencionados, perder a entrada no glorioso e eterno reino de Deus, a vida eterna, literalmente? Salmos, Isaías 14, eu vou ler do versículo 12 em diante. Isaías 14, 12. Onde ele diz o seguinte. Deixe-me chegar lá. Versículo 12, ele diz o seguinte. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi atirado à terra. Você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens e eu serei como o Altíssimo. Você pode continuar lendo. Mas você foi derrubado às profundezas do Sheol, do abismo. Então você pode ler. Mas você pode ver muito claramente aqui que há uma batalha onde Satanás está lutando por adoração. Ele está em constante resistência ao plano de Deus. Esta é uma batalha que começou no céu, foi lançado fora e continuou no jardim. E eventualmente agora a cruz vem, o Messias vem. E quando Deus traz à luz o plano da redenção, então você vê que o diabo ainda resiste. E esta é a batalha entre o bem e o mal, entre o inimigo e o Senhor, que vai modelar a sua vida cristã. Se você não for cuidadoso, vai mudar o seu destino de entrar na eternidade, aonde o Senhor diz, para outro lugar onde ele diz: apartai-vos de mim, afastem-se de mim, praticantes da iniquidade. Eu estou falando de cristãos nascidos de novo, pessoas que aceitaram Cristo. E ele vai dizer: Senhor, Senhor. Mas aí ele diz: nem todo o que me chama Senhor, Senhor entrará na vida eterna. E é isso que vai determinar, esta questão desta batalha que vai determinar a tragédia na porta, aquela tragédia no portão. E não tem tempo melhor para falar destes eventos e a transação na porta do céu, quando agora você sabe muito bem que o Senhor falou comigo a respeito da igreja na porta, a igreja na porta do céu. Eu já vi o arrebatamento, eu já vi a entrada. Então, em outras palavras, você pode contar que a igreja desta era é a igreja na porta, ela está de pé na porta. A qualquer momento o Messias pode vir e levá-la. Está chovendo em Madrid. Ouvidos surdos abrirem em Madrid, como acontece no Quênia, e ele pega alguém que é como se alguém furou o ouvido assim. Furou com alguma coisa pontuda, ele gritou e de repente, pum, pum, ele ouviu uma explosão e o ouvido explodiu aberto. De acordo com a minha oração, porque eu disse: abra os ouvidos surdos deles para que eles possam saber, e agora voltem os seus corações de volta para ti. Esta é realmente a igreja na porta da entrada, literalmente transplantando o avivamento do Quênia para a Europa. Esta é a manifestação física do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Então, estas são transações, eventos que acontecem na porta. E que tempo para realmente discutir os eventos na porta e falar com a igreja nesta era, falando que o tempo é agora, a chuva em Madrid, surdos podem ouvir, cegos podem enxergar. Emmanuel Kibet está andando como uma maravilha espantosa, um milagre espantoso que tem sido sustentado e desenvolvido por mais de 11 anos. Certamente esta igreja está na porta e ela merece esta mensagem, merece esta porção. Então o Senhor está dizendo que há uma batalha, você precisa estar ciente. É uma guerra constante. Se você voltar ao mesmo livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, você vai ver
uma advertência muito importante, direção de como conduzir a sua vida em meio à resistência por Satanás. No meio à batalha que ele lançou contra a salvação, contra os cristãos. Ele diz, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, ele diz: eles o venceram. Como vencer esta batalha? Eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles não amaram as suas vidas tanto até o ponto de fugir da morte ou se esconder da morte. Há uma tremenda mensagem bem aqui a respeito desta batalha que nós estamos abrindo hoje. O Senhor está dizendo que tem a guerra da Ucrânia, a guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, Segunda Guerra Mundial, a guerra contra o ISIS, guerra contra o Al-Qaeda, guerra contra o Shabab, Boko Haram, os rebeldes sandinistas, a guerra do Vietnã, todas as guerras, muitas guerras que estão acontecendo. É um holocausto na Terra, mas o Senhor está dizendo que essa guerra em particular que começou no céu, entre Satanás e os anjos do Senhor, e eles foram transportados para a terra e afetou a vida do homem, da igreja, e modificou o destino. Ele modificou os destinos. Que esta é a guerra mais severa que jamais existiu em toda a história da humanidade. Esta é a pior de todas as guerras em toda a história da criação. Esta guerra não é uma brincadeira. Em uma base diária, quando você liga a TV e você vê as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, nos seus noticiários noturnos, ou quando você lê a notícia no seu celular, ou nos seus carros, GPS, tudo isso. Esta é a guerra que está modelando a vida na Terra em uma base diária. É o que você vê nos noticiários. Você vê como isso vai determinar como que a igreja se conduz, como que ela vive a respeito desta maravilhosa salvação da graça. É uma guerra do mal contra o bem. E é por isso que eu quero enfatizar isto, para que você tome cuidado, para que você possa entender que, a não ser que você vai se tornar aquela igreja que eu vi rangendo dentes, o arrebatamento aconteceu e ela ficou para trás, Deus a deixou para trás. Porque hoje eu perguntei simplesmente, por que muitos cristãos bem-intencionados, cristãos, vão perder a entrada na glória? E lembre-se que há muito tempo, eu tenho poucos minutos para terminar, por causa do tempo, então ele diz: nós precisamos estar atentos e cuidadosos a respeito desta guerra entre o bem e o mal. E ele diz: é uma guerra que literalmente entre a justiça contra a absoluta iniquidade. É uma guerra da justiça contra a iniquidade em uma base perpétua. Cada segundo, cada minuto, essa guerra acontecendo, até mesmo dentro do coração do homem, no coração da igreja também. Essa batalha está furiosamente acontecendo. É uma guerra séria em um ponto. Quando você vê em Efésios 6, o Senhor, ele designa algumas armas para essa guerra, uma guerra furiosa. Se você não levar essa guerra seriamente, ela pode mudar o seu destino. Você pode acabar no lago de fogo, quando na verdade você deveria estar no eterno reino do Deus Todo-Poderoso no céu. Então, esta é uma guerra do Deus Todo-Poderoso contra Satanás ele mesmo. E cada pessoa nesta terra tem que tomar um lado nesta guerra. Ela está acontecendo, o recrutamento está acontecendo em uma base diária. O diabo está recrutando. Vocês se lembram quando eu falei do Evangelho Eterno? Então, em um ponto, eu li Apocalipse 16 e 17 e eu mostrei para vocês como que o inimigo está ocupado recrutando o mundo inteiro. Ele está trazendo todos os reinos do mundo para o seu lado para formar este exército. E Cristo também nos recruta
recrutou com o evangelho eterno para trazer todas as pessoas para o seu lado. Esta guerra está furiosa e as pessoas estão tomando lado. Há recrutamento acontecendo. É por isso que nós temos que mover com mais velocidade. É uma guerra das trevas contra a luz de Cristo, a luz do mundo. E, portanto, é uma guerra mortal. É a guerra mais mortal que já existiu. Maior do que a guerra contra a Al-Qaeda, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Veja Hiroshima e Nagasaki. A guerra do ISIS. Esta é a maior e mais mortal guerra que já aconteceu desde a criação na Terra. E o Senhor está dizendo que cada pessoa que confessa o nome de Jesus, recebe Cristo como Senhor e Salvador, torna-se nascido de novo, recebe a graça, tem que participar nesta batalha. Receber Cristo essencialmente é um recrutamento para participar nesta guerra, para estar do lado do Senhor. Ele está dizendo que não existe... Não existe um estado de uma pessoa nascido de novo, onde você nasce de novo e fica relaxado. Não, isso não existe. Ele diz, quer você goste, quer não. Ninguém pode escapar de participar dessa guerra, especialmente quando você é nascido de novo. Nenhum cristão, um cristão não pode sentar, relaxar e dizer, já cheguei, já está feito, tudo feito. Não mesmo. Então, portanto, ninguém pode escapar dessa guerra. Então, por extensão, nenhum cristão pode escapar desta guerra. Eles têm que participar desta batalha que começou no céu. E ele está dizendo que ele triunfou. Eles triunfaram por não desistir, por não ceder. Até a morte pelo sangue do Cordeiro, ele diz. E pelo testemunho do poder da palavra do seu testemunho. É uma séria guerra. E muitos cristãos não estão levando esta guerra seriamente. Por causa disso, eles terminaram no inferno. Muitos batistas, pentecostais e outros cristãos acabaram no inferno, queimando lá, porque eles nunca levaram essa advertência e essa guerra com seriedade. Então, quando você olha a igreja de hoje, e a forma que os pregadores estão pregando tanta paz, paz, paz o tempo todo. É sério. É uma tragédia. Torna-se uma tragédia contra a justiça, porque você não está praticando a justiça do Evangelho, você não está trazendo justiça para as ovelhas, porque vocês não estão preparando as ovelhas para esta guerra, só de paz, 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 quando há uma batalha feroz, e você está conduzindo as ovelhas para o lago de fogo. Esta guerra está determinando o destino da igreja. Deixe-me colocar melhor, o destino da humanidade toda. E você vê ela furiosamente acontecendo nas mídias sociais, os iníquos contra os justos, nas TVs estatais. O tempo todo, em todos os lugares, na TV, no mercado financeiro, você vê assassinatos nas notícias, estupros, genocídios, abusos, estupros, genocídios, tudo isso por causa desta guerra. Esta guerra modela todos os acontecimentos na Terra. Isso é sério, povo abençoado. Então, em resumo, a presença da apostasia, a falha da igreja entrar no céu naquele dia por causa da apostasia, a presença da apostasia como resultado desta guerra. Porque muitos cristãos temem perder bens materiais, perder riquezas ou perder as suas vidas. Então eles se rendem
para o lado do diabo. E é por isso que o Senhor me mostra aqueles que são nascidos de novo, dizendo Senhor, Senhor, mas rangendo dentes e rolando no pó da terra naquele dia. Para dizer a verdade, eu não conheço vocês. As pessoas renunciam a Jesus por causa desta guerra. Nós vemos em Hebreus capítulo 6, do 4 a 6, nós já vimos antes. Hebreus 10, do 26 ao 31, 2 Pedro 2, 19 a 22. O Senhor vê muito claramente que você não pode abusar da graça, você não pode dizer que você é nascido de novo, então retroceder, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, até mesmo o dom celestial. Ele diz, não tem como se você retroceder. Esta guerra traz apostasia para a igreja. E é por isso, o inimigo usa esta guerra muito, muito. Você entende que a igreja, algumas vezes, pela maneira como eles pregam e o comportamento deles, eles realmente têm a tendência, entende, de ir para o lado macio da vida. Eles não querem lutar esta batalha e querem assinar o tratado de paz. Entretanto, desde Gênesis 3:15, o Senhor já declarou este conflito eterno, esta batalha eterna, esta guerra eterna entre o Senhor e o seu povo, os seus filhos, contra o diabo e os seus anjos caídos. Isto é sério, povo abençoado, muito, muito sério. Então, o Senhor está pedindo para esta geração, para a humanidade, para tomar o lado. Em resumo, é isso que o Senhor está dizendo aqui, que você realmente tem que tomar uma decisão e tomar um lado. Você tem que andar agora todas as milhas e vencer esta guerra. E o Senhor fala, vamos olhar algumas daqueles que venceram a guerra. Nós estamos olhando todo o espectro da criação, de Gênesis até quando o reino de Deus, depois da tribulação. Vejam aqueles que venceram. O livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, ele diz, quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, eu vi as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que eles sustentaram. E clamavam em grande voz, até quando, soberano Senhor, justo e verdadeiro, não julgarás os habitantes da terra e vingarás o nosso sangue? E cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito para esperar um pouco mais, até que o número dos seus irmãos, os seus conservos, deveriam ser mortos como eles mesmos foram. Esta é a vitória dessa guerra. É assim como você vence esta guerra. É assim como você vence o inimigo. Ele está dizendo, nunca ceda à vontade do diabo, aos esquemas deles, aos convites e seduções, mas lute até mesmo até a morte, para que quando você morrer, sem aceitar o plano dele, sem ceder ao diabo, então você é triunfante, você será vitorioso. Muito sério, povo abençoado. O livro de Atos, capítulo 20, eu estou abrindo aqui, não ceda. Nesta guerra você não pode. É isso que o Senhor está dizendo. E quando você não ceder, até mesmo ao ponto da morte, como Daniel, na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, entendem? Naquele fogo. Quando você não cede, então você é triunfante, você é vitorioso nesta guerra. Você também está disposto a lutar nesta guerra? É por isso que hoje nós estamos olhando aqueles que vão perder o arrebatamento da igreja. E o que é isso que vai fazer com que eles percam? No livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim. Meu único objetivo é terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
o ministério de testemunhar do Evangelho, as boas novas da graça de Deus. Muito sério, povo abençoado. Esta batalha furiosa. Então, o Senhor essencialmente está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que quando Jesus veio a esta terra, andando no seu ministério público, andando nesta terra, Ele nos deixou com os exemplos de Cristo, o exemplo de Jesus e também as pregações de Jesus, os ensinos de Jesus. O exemplo de Jesus. Em João capítulo 12, do versículo 20, ele diz o seguinte, por causa do tempo, João 12, do 20, por causa do tempo, o livro de João capítulo 12, do 20 ao 26, ele diz o seguinte: agora, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Senhor, eles disseram, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos, André e Filipe, disseram para Jesus. Então Jesus respondeu, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanecerá somente uma única semente. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto, muitas sementes. Todo aquele que ama a sua vida, essa é uma instrução para você, como você vai vencer a batalha. Todo aquele que ama a sua vida, perdê-la. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, ele a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Este é o princípio da direção nesta batalha. Porque você pode ver o exemplo de Cristo bem aqui. Ele dá o seu exemplo. Você vê claramente que Jesus estava pronto para morrer por toda a humanidade. Morrer por este evangelho, mudar por esta graça, mudar por esta redenção, morrer por esta salvação, morrer por esta missão de Deus, o plano de Deus. E o Senhor está chamando vocês também para desejar morrer, porque Ele diz, assim também é, todo aquele que quer preservar a sua vida, perdê-la. Você tem que ser capaz de querer perder a sua vida para alcançar esta vida eterna. Se você quiser tomar o exemplo vivo de Jesus, da vida dele, dos ensinos dele, para poder vencer esta batalha, triunfar sobre esta batalha. Então, o Senhor Jesus deixa muito claro aqui para nós quem são os discípulos deles, os verdadeiros. E ele coloca um padrão lá, um marco, e ele diz, ele quer que os seus discípulos também morram por ele, que nós morramos por ele. Quantos cristãos estão desejando morrer por ele? Oh, eles nem mesmo suportam desistir, renunciar às coisas da sua vida, os pequenos aspectos das suas vidas que são tão queridos para eles. Ele está nos chamando aqui para morrer por ele. Se alguém, ele diz, se alguém que ama a sua vida, perde-la. E todo aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Todo aquele que me serve tem que me seguir. Ele está nos chamando para morrer por ele, para servi-lo e seguir o exemplo dele. Ele desejava morrer pelo Evangelho, morrer pela visão, morrer pelo Senhor. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, você tem que morrer para este mundo para poder entrar no glorioso e eterno reino do Deus Todo-Poderoso, para ser cidadãos daquele reino.
Ai, meu Deus. E ele está dizendo, essencialmente, que se você ama a sua vida nesta terra, você vai para o inferno. Você é aquela igreja que eu vi rangendo dentes. Rolando e rangendo seus dentes, gemendo nas profundezas da sua alma. O arrebatamento aconteceu, eles ficaram para trás. Por quê? Porque eles são a igreja moderna deste tempo. Eles amam sua vida nesta terra. Você tem que desejar perdê-la por Cristo, por amor a uma causa muito maior, mais nobre, mais elevado, um reino mais elevado, o reino do Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, cuidado, esses são os princípios que vão dirigir. Se você quer aprender pelos exemplos de vida de Cristo e os ensinamentos de Jesus, ele está nos chamando para um padrão que ele estabeleceu. Que esses são todos aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Ele está chamando eles e requerendo que eles morram por ele. Aqueles que perderem as suas vidas por amor de mim, estes verão o reino do Deus Todo-Poderoso. Isso é sério. Em uma era quando ninguém quer morrer pelo outro, em uma geração de inteligência artificial, tudo muito fácil, muito leve, suave, ninguém quer sofrer, não há nenhum processamento na mente deles. Mas o Senhor diz que este é o processo. Que se você amar este mundo tanto assim como você vê em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, ele diz, se você amar este mundo, você irá para o inferno. Senhor, eu estava na igreja. Não, eu nunca soube que você estava lá. Senhor, fizemos milagres. O dono dos milagres vai dizer, eu nunca nem soube que você fez. E ele está dizendo que se nós temos que andar pela vida do exemplo dele e os seus ensinamentos, então o padrão dele que ele levantou nesta escritura, você tem que ser, ele está nos impelindo e nos ensinando a odiar as nossas vidas nesta terra para que possamos entrar no céu. Em outras palavras, novamente você volta a 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, que vocês vivam como cristãos ignorantes e vivam sua vida como o resto da humanidade que não tem esperança. Em outras palavras, comece a viver a sua vida como nascido de novo e como alguém que está indo para o reino de Deus. Isso é toda a história. Este é o centro, está no centro, no cerne dessa contestação, desta batalha furiosa. Nesta conversa, o Senhor está dizendo que crentes não podem viver como ateus, como aqueles que não são nascidos de novo, como os inimigos de Deus, então esperar entrar no reino de Deus de forma nenhuma. Não é de admirar que eu vi eles rolando e rangendo dentes. O arrebatamento aconteceu e eles ficaram a igreja presente deste tempo moderno. Isso não é possível. Você não pode viver como inimigos de Deus e esperar que você ainda vai entrar. Se você ver a igreja deste tempo presente aqui em Nairobi, ou na Europa, Austrália, eles realmente estão vivendo como inimigos de Cristo, na forma como eles se vestem, na forma como o consideram, valorizam ele, eles valorizam a salvação. Eles vivem como inimigos de Cristo. Agora mesmo, o mundo inteiro sabe que ele enviou seus profetas lá, furiosamente andando por toda a terra. Eles estão indo por toda a terra, indo de um confim até o outro. Você pode ver muito claramente os sinais, os milagres, de nação em nação. E ele os distinguiu tão claramente. Ninguém fala com você e fala, traga a chuva. Somente isso já distinguiu eles 26 vezes para qualquer criação nesta terra. Então é muito vivo e muito claro e exaltado, todos podem ver. Mas você encontra a igreja ainda vivendo como inimigos de Deus, tentando ignorá-lo e a sua voz, achando que eles ainda vão entrar no céu. Oh, que tragédia!
Então, há muitos exemplos que nós podemos colocar diante de vocês, que os padrões de Deus permanecem firmes, duram para sempre. Nós nos lembramos de Ló. Quando Ló odiou Sodoma e Gomorra, então ele foi liberto. Sim, totalmente liberto. O próprio Senhor, na Escritura, eu acabei de falar, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, não ame o mundo, quem ama o mundo? 1 João 2, 15 e 16. Mateus capítulo 6, não acumulem tesouros nesta terra. Se você vai no 23, 33, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino do Deus Todo-Poderoso. Então Deus é muito claro na sua agenda e no seu plano, que você tem que odiar este mundo, você tem que seguir o exemplo de Cristo, como ele odiou este mundo, e também o exemplo de vida dele e os ensinos deles. Então este é o padrão que ele estabelece para vocês que aspiram a entrar no eterno e super glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Que momento precioso! Estamos ocupados partindo, mas o Senhor veio nesta hora, no meio da noite, profundamente na noite, pela sua própria razão. Então, se você olhar o exemplo de Cristo, número 1, ele tinha total obediência a Deus Pai, ele tinha total confiança em Deus, ele confiava em Deus Pai, e ele tinha fidelidade total a Deus Pai e viveu como um sacrifício vivo para Deus. Ele tinha um foco no céu o tempo todo, o caráter de Deus. Ele amava Deus Pai, ele era santo, justo, ele morreu pelo mundo. Ele morreu como servo. A justiça dele, o estilo de vida dele era como de um servo perseguido por Deus, abusado pelo Senhor, ridicularizado pelo Senhor, zombado até a cruz. Ele realmente viveu para o Senhor. Então o Senhor está nos chamando para estes padrões, para sermos totalmente obedientes ao Senhor, porque nós estamos vivendo pelos exemplos de Cristo. Ele está ensinando o exemplo de vida dele, total obediência ao Senhor, fidelidade ao Senhor, tornando-se um sacrifício vivo ao Senhor. Se você ler Hebreus capítulo 4, 11 e 12, ele diz, caráter divino, foco celestial, 24 horas, 7 dias por semana, amando Deus, justo, morrendo para este mundo. Um estilo de vida de servo, perseguição, abuso, zombaria, sofrendo por ele, desprezado, muito sério, povo abençoado. Por quê? Foi que ele me mostrou que alguns cristãos não vão conseguir entrar no eterno reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, por que é que ele me mostrou que nem todos os cristãos vão conseguir, aqueles que dizem Senhor, Senhor na igreja, vão entrar no reino de Deus, mas somente aqueles, nem todos que pagam dízimos e ofertas e sentam lá, leem e levantam suas mãos todo domingo, vão entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 13, versículo 21, somente um versículo. Mateus 13, 21, ele diz o seguinte, no versículo 20, ele diz, quando a semente que caiu em terreno pedregoso, a semente que caiu no terreno pedregoso se refere àquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21, que é o nosso alvo, ele diz, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece só por pouco tempo. Quando surge tribulação, perseguição ou provação, por causa da palavra de Deus, eles rapidamente abandonam.
Então, eu realmente quero terminar com isto. A condição da igreja deste tempo presente. Ele está dizendo que eles não têm raízes da palavra dentro deles. A palavra não está profundamente arraigada neles. É por isso que eles ainda podem estar no mundo e viver como inimigos da cruz, inimigos de Jesus, até mesmo pregando outro evangelho no púlpito, inimigos da cruz e do sangue, vivendo de forma contrária à forma como foi instruída pelo sangue de Jesus e ainda achar que vão entrar no céu. Ele está dizendo que as almas deles não foram convencidas o suficiente. Se é pecado ou culpa, entendem? Eles estão vivendo no meio. Eles não foram convencidos o suficiente, convictos o suficiente. Eles não foram convictos o suficiente a respeito do pecado. Sim, ou pela culpa, ou até mesmo da depravação. Eles não foram convictos. Então, o chão bem preparado, o solo preparado da alma, não foi apropriadamente arado para que a semente do evangelho possa crescer lá. É por isso que você vê, eles estão entre o mundo e a salvação, e naquele dia eles estarão rolando e rangendo dentes. Para dizer a verdade, eu não sabia que você estava na igreja, Jesus vai dizer. Eles estavam lá entre o mundo e Cristo. O coração deles é pedregoso, é rochoso, está tão duro. E o evangelho não conseguiu quebrar esse solo suficiente para ter acesso à alma deles, para atingir a alma. É por isso que quando a perseguição chega, eles fogem. Eles abandonam Jesus, eles renunciam à salvação, renunciam a Deus, eles abandonam Ele. Eles abandonam a doutrina da cruz e do sangue, e agora eles têm uma nova doutrina moderna, eles amam isso, eles se movem com isso. É o caminho deles. E quando você traz correção para eles, traz arrependimento, isso não é muito popular, porque eles não entenderam que a salvação da cruz, a salvação de Jesus, é a salvação do arrependimento e santidade, e este é o único remédio para o coração enfermo, para a alma enferma, a alma doente. Então, eles não querem arrependimento e santidade, querem mover com o seu evangelho da prosperidade. Por quê? Porque eles não chegaram ao entendimento, eles não foram convictos. Mas somente o arrependimento e a santidade é o verdadeiro instrumento, é o verdadeiro tratamento, remédio, medicação para um coração enfermo, uma alma enferma, doente, uma alma que está enferma. E quando você olha para eles andando entre a salvação e o mundo, e não salvação, é como se ele está dizendo que eles ainda acham que há outro caminho, outro remédio para o reino de Deus, que não seja arrependimento e santidade, que não é a cruz e o sangue. É como se eles acham que ainda há outro. É por isso que na experiência cristã deles é superficial, é rasa, não há mudança de coração, não há profunda convicção de pecado. Eles estão ofendidos pela perseguição, ofendidos quando são repreendidos. Se você repreender eles, eles ficam ofendidos com isso. Então é por isso que é muito sério, povo abençoado. Quais são as coisas que vão afetar a entrada? Aqui está. Entretanto, Jesus nos chama a total obediência a Deus, seguindo Jesus, discípulos de Jesus, com o exemplo de vida de Jesus. Isto é sério. E lembre-se que naquele tempo muitos estavam seguindo. Muitos seguiam Jesus naquele tempo, antes dele fazer aquele discurso. Muitos estavam seguindo de todas as direções, seguindo Jesus. Porque ele os curou de graça, libertou eles curamente. Eles gostavam das palavras dele e o seguiam, até que ele parou e disse: vocês realmente sabem o preço
preço de me seguir? A mesma coisa está acontecendo hoje. Senhor, Senhor, nós estávamos na igreja. Para te dizer a verdade, eu não te conheço. Você conhece? Você sabe o preço da salvação? Você sabe o significado de me seguir? Jesus está perguntando à igreja hoje. Ele diz total obediência a Deus, fidelidade a Deus, vida sacrificial, focado no céu, o caráter divino, justiça, estilo de vida justo, amando Deus Pai em primeiríssimo lugar, fazendo a sua vida girar em torno do reino, vivendo estilo de vida justo, fora do mundo, perseguição, zombado, caluniado, mas ainda assim focado na missão de Deus nesta terra. Vivendo o exemplo de vida de Jesus, seguindo Jesus, povo abençoado. Isto é sério. Mas nós vivemos em um tempo quando a igreja de hoje, eles confessam Cristo, mas eles suportam, eles apoiam LGBTQ, eles toleram, eles aceitam Cristo, mas aceitam falsos profetas que dão profecias doces a respeito desta vida aqui. Eles professam Cristo, mas se sentam debaixo dos ensinos dos falsos apóstolos, falsos ensinos, falsas doutrinas da prosperidade, abandonam a cruz e o sangue de Jesus, alegando que conhecem o Espírito Santo, mas não são cheios dele. Eles usam a palavra de riqueza como eles têm as suas ovelhas, as suas riquezas, riqueza do mundo. Eles misturam pecado com salvação. Isso é uma tragédia. É por isso que ele mostrou eles para mim, rolando e rangendo dentes, no dia quando o arrebatamento acontecer. Então isso é muito horrível. Eles idolatram a riqueza, desolação espiritual. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele está escrevendo tudo o que eles fazem. E entretanto o Senhor diz que Ele é o grande Amém. Então se você ver a repreensão dele para Laodiceia, ele diz, eu sou o grande Amém. Significando, Ele é correto, Ele é justo, você pode depender dele, Ele é confiável. A mensagem dele do reino de Deus, você pode confiar. A mensagem dele do céu, você pode confiar. A mensagem dele da graça é confiável. A mensagem do juízo o vindouro é confiável. A mensagem do trono que ele preparou para a igreja, essas promessas são confiáveis. Ele disse que ele não entende por quê. Você pode ver toda essa bondade e maravilha e então ainda misturar o mundo com o inimigo, vivendo como inimigos de Cristo e achando e esperando que ainda vai entrar no reino de Deus. Isto é sério. Então, esta é a causa esse é o chamado, o último chamado que o Senhor está fazendo para a igreja. Ele diz, você não pode amar o mundo. Ele está advertindo a igreja contra o mundo. Tiago 4,4, a amizade com o mundo, ele diz, é inimizade contra Deus. E eu já mencionei 1 João 14,15, do 15 ao 17, não ameis o mundo. Há muitas escrituras. Em Gênesis 2,7, nós somos do céu, a vida que nós temos é verdade, Ele soprou a vida, o fôlego de vida do céu, o fôlego de Deus. Filipenses 3:20 e 21, a nossa pátria, a nossa cidadania é do céu, está no céu. Aleluia. E para nós entrarmos no céu, nós precisamos de preparação. É por isso que os servos de Deus estão correndo por toda a terra. Vocês precisam de preparação. Porque ele diz, João 3,3, com Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar, ele não pode nem ver o reino de Deus. Então tem que haver preparação por causa da queda. Mas o grande final, e agora estamos correndo de nação em nação para que eles nasçam de novo. E ele define o novo nascimento como verdadeira salvação, santidade, salvação, graça. Parem com o abuso da graça, recebam a pureza, a reverência a Deus, aperfeiçoem-se na santidade, arrependimento. Mantenha a vigilância, esperando pelo Senhor. Ele diz, tem que haver preparação para você entrar no eterno reino de Deus. Mas em vez disso, vocês têm pregadores hoje e pastores conduzindo as pessoas para outro lado.
levando a igreja para outro lado, desviando. E o juízo de Deus está vindo para eles. O Senhor Todo-Poderoso é muito sério a respeito dos eventos que estão prestes a acontecer, inclusive o mover de Deus na terra agora. Ele disse que estes eventos virão, eles vão acontecer, eles têm que acontecer. Eles vão acontecer. As coisas que em breve acontecerão. Apocalipse capítulo 1, se você tiver tempo. Ele diz, Deus já determinou todas estas coisas. Que até mesmo Satanás, ele está lá e o destino dele vai acontecer, não importa o que aconteça. E ele está no controle de tudo, ele está controlando o tempo para trazer o Messias. A história humana tem que terminar e Deus tem que vencer. E aqueles que são santos, justos, arrependidos em santidade, aceitaram o anúncio e se prepararam deliberadamente. Jesus é supremo no fim, eles vencerão. E o reino de Deus que está vindo, estas coisas têm que acontecer. Então é melhor para a igreja se preparar. Eu poderia levá-los numa jornada mais longa, tanto para compartilhar com vocês sobre isto. Mas então, eu acho que por causa do tempo eu posso terminar aqui. O Senhor está advertindo contra a complacência, indo para a igreja dizer que você é nascido de novo e que você vai conseguir. Há coisas que eles gastam tanto tempo, não tem urgência. Entretanto, nós estamos indo por todo mundo com este anúncio. Eles são complacentes, ainda estão acomodados, achando que tem tempo. Ainda nem mesmo se decidiram. Indecisão. Eles foram presos nas ilusões, nos enganos deste mundo, a cobiça do mundo, as atrações deste mundo. Entretanto, você sabe, quando eu falo com eles, você ouve que eles realmente, eles conhecem o Evangelho. Eles sabem que o Messias está vindo. Eles sabem que ele é santo. Eles sabem que o glorioso anúncio chegou. Eles sabem o que eles precisam fazer para poder andar com Jesus, arrepender-se e se separar. Mas eles ainda estão brincando, achando que tem tempo para decidir. E você sabe, eles estão protelando a decisão crítica de tomar o lado de Jesus, de odiar a sua vida, se separar, não importa, opinião pública de lado. Eles estão demorando para tomar essa decisão pelo reino. Eles ainda acham que tem muito tempo para decidir pelo reino de Deus, empurrando isso hoje. Não, amanhã eu mudo. E, entretanto, a tragédia que realmente te desvia é que eles estão muito cientes das consequências de falhar em seguir Jesus fielmente. E eles sabem que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Eles estão muito conscientes disso. E eles estão conscientes, não, eu sei, me dê um tempinho, eu vou mudar. Eles sabem que eles têm que nascer de novo apropriadamente para entrar no reino de Deus. Eles sabem muito bem que eles têm que se decidir e tomar e atravessar para o lado de Deus. E eles sabem que Jesus vem para elevar somente aqueles que são obedientes a Ele, mas eles se recusam a obedecer. Eles ainda continuam com as suas vidas, como eles se vestem, como eles vivem. Todas essas coisas. Você vê, eu estou falando a respeito de pessoas que sabem que Deus é real. Eles viram a chuva em Madrid, eles ouviram ouvidos surdos abrindo bem ali. Eles sabem que Deus é real. Eles me viram literalmente andando com a presença física e manifesta do Deus Todo-Poderoso. Depois disso, uma curta mensagem, ouvidos abrem diante dos olhos deles e eles sabem que Deus é real, o céu é real. E eles sabem que eles têm que nascer de novo, mas ainda assim, aos enganos e às ilusões deste mundo. Eu moro em uma cidade grande, em um mundo moderno. Eu vou decidir amanhã. Eu vou me separar amanhã. Seguir os comandos de Deus, entende? É muito importante, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus.
Então, eles também sabem muito bem que as profecias que eu estou dando se cumprem, porque eles sabem que as profecias de Deus sempre se cumprem, desde a profecia de que o Messias está vindo, até as obras do Messias, a conquista que ele fez na cruz. Estas profecias todas se cumpriram, e eles sabem que as minhas profecias são profecias do Senhor, e tudo que nós estamos anunciando através de toda a terra vão se cumprir. E eles sabem que a Bíblia, não um livro hindu, não o Corão, é o que está mostrando o caminho para o reino de Deus, mas ainda eles têm discussões, são porosos, misturam coisas. Isso é sério. E até mesmo o mais chocante é que eles sabem que Cristo vai vir a qualquer momento, quando eles menos esperam, mas ainda assim eles estão demorando para tomar uma decisão, não atravessando. Eles sabem que o juízo de Deus está vindo, mas ainda entendem, estão entre amigos, complacência, esperando para ver e sabendo que a qualquer momento pode acontecer. Isso é muito sério, povo abençoado. Eles sabem os exemplos de demorar, de protelar, de uma vida porosa. Os exemplos de não seguir Jesus fielmente, está cheio deles na Bíblia. A Bíblia está cheia desses exemplos. Você sabe das virgens tolas, que foi uma tragédia tão grande. Vocês conhecem essa história? Eles sabem que a Bíblia dá esta advertência. Eles sabem, eles recitam estes versículos. Isto é sério, povo abençoado. Então, urgência, vigilância deve ser a resposta para esta apostasia, para esta urgência. Mas eles não têm urgência. Quando nós saímos do país, eles voltam à vida normal deles e eles se acomodam, voltam ao seu trabalho, à vida normal. Então, isso é muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério. Esta geração de cristãos precisam repensar o preço altíssimo da sua salvação, porque há uma batalha furiosa acontecendo e você recebe salvação, luta pelo plano de Deus, então agora você vai para o destino certo. Vocês sabem que o Espírito Santo está aqui para ajudar, mas eles não estão buscando Ele. Algumas pessoas estão ocupadas com seus programas e planos, ninguém busca o Senhor, ninguém quer saber o que o Espírito Santo está dizendo, eles continuam se movendo para frente. E finalmente, nós sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor Jesus está vindo para buscar aqueles que estão esperando por Ele. Hebreus 9, 28. Então, aqueles que querem receber o Senhor, repita essa oração, diga: poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo. Hoje eu me aparto de todo pecado e eu te recebo, meu Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e abençoado Salvador. Senhor, eu também recebo o dom eterno da vida eterna que o Senhor comprou para nós na cruz do Calvário. E eu te peço, meu Senhor Jesus, remova a complacência de dentro de mim e me desperte para o anúncio do gloriosa vinda do Messias e prepara-me em santidade. Senhor, ensina-me a ser fiel a Ti, Jesus, a viver uma vida sacrificial, a ser focado no céu, a ter um caráter santo, ser santo em meu estilo de vida, te amar e ser justo, e amar a agenda de Deus nesta terra, estar morto para o pecado, aceitar perseguição, aceitar abuso por amor de Ti e ser focado somente no reino de Deus. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo, amém. Então o Messias está vindo. Obrigado, povo abençoado. Obrigado.